O que acontece quando um homem, cercado pelo poder e pelo silêncio, encontra em uma simples empregada a voz que ele tanto precisava ouvir? Hoje você vai conhecer a história de Seljun e Ahri, uma história sobre dor, segredos e redenção. Prepare-se, porque essa narrativa vai mexer com seu coração e mostrar que até mesmo no silêncio mais profundo pode nascer esperança. Ahri respirou fundo enquanto segurava a bandeja de café. Era seu primeiro dia na mansão da família do CEO Seljun, e o nervosismo borbulhava em seu estômago como água prestes a ferver. Só não derrubar nada. Só não derrubar nada, repetia baixinho para si mesma, como se fosse um mantra mágico que pudesse proteger cada xícara da bandeja. Seus dedos tremiam, mas ela mantinha um sorriso firme. Trajava o uniforme impecável da empresa, porém seus sapatos novos escorregavam ligeiramente no piso polido do saguão. Cada passo parecia um teste de equilíbrio com trilha sonora dramática tocando apenas em sua cabeça. E então, como se o destino tivesse senso de humor, no exato momento em que Seljun, o temido CEO, saía de seu escritório, Ahri tropeçou. O braço balançou, a bandeja virou, e um jato de café quente voou pelo ar, atingindo em cheio o paletó escuro do homem mais poderoso da empresa. Seljun congelou, os olhos arregalados como se o mundo tivesse acabado. O silêncio foi absoluto por 2 segundos, até que a torrente de palavras de Ahri começou a jorrar. Oh meu Deus! Eu não queria. Desculpe, eu juro que não foi minha intenção, senhor. Posso limpar, posso. Posso trocar a roupa, posso. Eu posso ir buscar toalhas, posso. Ela falava tão rápido que parecia uma máquina de palavras fora de controle, enquanto Seljun apenas a olhava, paralisado, com café pingando sobre seu paletó impecável. Um funcionário ao lado sussurrou. Ele nunca perdeu a calma antes. Ahri, percebendo que falava sozinha, abriu ainda mais os olhos. Tentou erguer a bandeja, mas acabou derrubando a última xícara, que caiu com um estalo no chão. Seljun soltou finalmente um suspiro, que parecia mais um rosnado contido. Ele limpou o paletó com cuidado, sem dizer uma palavra, mas a expressão no rosto era suficiente para qualquer pessoa perceber. Ela havia acabado de entrar para o hall dos desastres memoráveis do CEO. Ahri, ele começou, a voz baixa, firme e gelada. Você é a nova funcionária. Ahri engasgou com a própria saliva, tropeçando em suas palavras. Sim, senhor. Eu sou Ahri, e eu posso limpar, e... Ela gesticulava desesperadamente com as mãos, como se estivesse tentando salvar o mundo inteiro com elas. Seljun respirou fundo, tentando recuperar o controle de sua compostura. Ele nunca se deixava abalar, mas algo naquela mistura de pânico e honestidade boba de Ahri provocava um leve desarme interno que ele não queria admitir. Tudo bem. Apenas, tente não destruir mais nada, hoje. Sua voz, ainda firme, não conseguiu esconder um leve tremor, fosse de nervosismo ou divertimento, ninguém saberia dizer. Ahri respirou fundo, tentando parecer confiante. Sim, senhor. Prometo que a próxima xícara não vai voar. Ela tentou um sorriso, mas tropeçou novamente no tapete do saguão, caindo de joelhos. Seljun franziu a testa, mas dessa vez um traço de humor surgiu em seus olhos. Algo na autenticidade de Ahri o fez rir silenciosamente, quase imperceptível, mas para Ahri foi como se o gelo tivesse começado a derreter. E se eu errar de novo? Ela perguntou, com um olhar tão genuíno que Seljun não soube se respondia com severidade ou paciência. Então, ele pausou, e um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Eu acho que vou precisar de mais café. Ahri piscou, sem acreditar no que tinha ouvido. Ele tinha feito uma piada. Ela se levantou devagar, ainda tremendo, mas sentindo uma estranha sensação de vitória. Mesmo tendo destruído metade do café da empresa, ele havia rido. No corredor, os outros empregados murmuravam entre si, trocando olhares e risadinhas. Alguns se perguntavam se Seljun realmente tinha um lado humano, ou se aquela seria apenas mais uma história que contariam sobre a nova funcionária desastrada. Ahri, percebendo que finalmente havia conquistado algo, mesmo que pequeno, respirou fundo. Ok,
Arri, você pode sobreviver a este dia, murmurou para si mesma, enquanto recolhia os cacos de xícaras e esperava que o CEO, por algum milagre, não explodisse. Seljun voltou para seu escritório, fechando a porta com um suspiro que misturava frustração e curiosidade. Aquela garota, de alguma forma, havia deixado sua mente inquieta mais leve, e ele não sabia por quê. O som da risada contida dela ecoava em sua cabeça. Algo dizia que ele teria que lidar com aquela energia estranha, atrapalhada, mas irresistivelmente viva. E assim, em um encontro desastroso, com café derramado e tropeços infinitos, nasceu uma relação inesperada, entre um CEO rígido e ansioso e uma empregada de coração leve, pronta para trazer caos, e talvez amor, para a vida dele. Enquanto Arri limpava o chão, sem perceber, Seljun a observava pela porta entreaberta. Um pensamento se formou em sua mente, silencioso, quase tímido. Essa garota pode ser a única capaz de me fazer rir assim. Após o caos do primeiro dia, Arri mal teve tempo de se recuperar. Entre limpar os corredores, organizar documentos e tentar não tropeçar em cada canto do escritório, ela finalmente encontrou um pequeno depósito no fundo da empresa, seu refúgio secreto. Ali, longe dos olhares severos do CEO e dos cochichos dos colegas, Arri podia cantar livremente, deixando sua voz preencher o espaço e acalmar o próprio coração. Ela fechou a porta com cuidado, como se trancasse o mundo lá fora, e começou a entoar uma melodia suave. Cada nota fluía naturalmente, sem esforço, carregada de emoção. Por alguns minutos, Arri se esqueceu de tudo, das responsabilidades, dos tropeços, até do chefe temido que tinha destruído sua autoconfiança pela manhã. Sem perceber, alguém a observava. Seljun, ainda abalado pelo acidente do café, havia voltado ao depósito para pegar alguns documentos esquecidos. Ele parou na porta, congelado. Ali estava ela, sua voz preenchendo o espaço de uma forma que fazia algo dentro dele se acalmar instantaneamente. Seljun nunca tinha experimentado algo assim. Suas crises de ansiedade, que o acompanhavam há 20 anos e o mantinham constantemente à beira de perder o controle, começaram a ceder perante a harmonia da voz de Arri. Cada nota parecia desarmar seus medos, dissolvendo a tensão que o mantinha preso. Arri, concentrada na música, não percebeu a presença de Seljun até que ele tossiu levemente, assustando-a. O susto fez com que ela desafinasse completamente na última nota, mas, para Seljun, isso parecia ainda mais encantador. Arri. Sua voz soou calma, porém firme, contrastando com o nervosismo da jovem. Arri girou, olhos arregalados, e tropeçou em uma caixa de papéis. O senhor, eu posso explicar. Ela gesticulava de forma desordenada, tentando salvar a dignidade enquanto quase derrubava outra pilha de arquivos. Seljun, no entanto, não se abalou. Pela primeira vez em muito tempo, ele não parecia irritado ou severo. Ao contrário, algo em sua expressão era quase fascinante, uma mistura de surpresa e admiração contida. Ele se aproximou lentamente, quase com medo de quebrar o encanto do momento. Eu não sabia que você cantava assim, disse ele, com a voz baixa, quase tímida. Arri corou profundamente. Eu só canto quando estou sozinha. Ninguém escuta de verdade. Seljun permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra, cada emoção que escapava da voz dela. Então, como se quisesse brincar com a situação, disse, bem, parece que hoje não estou sozinho, então. Arri piscou, confusa. Ele estava brincando? Ou era apenas um comentário sério? Antes que pudesse responder, Seljun fez um gesto estranho. Estendeu a mão, apontando para a porta, como se pedisse silêncio absoluto. Arri entendeu que ele queria que continuasse cantando. O estranho acordo implícito foi aceito silenciosamente. Arri voltou a cantar, desta vez tentando manter a calma. Seljun se encostou na parede, fechando os olhos e respirando fundo, como se cada nota fosse um remédio capaz de dissolver anos de tensão acumulada. Momentos se passaram. Nenhum dos dois disse uma palavra, mas algo sutil estava mudando. A barreira entre patrão e empregada começava a se desfazer.
Um fio invisível de confiança e curiosidade crescia entre eles, um pequeno vínculo construído sobre música, calma e vulnerabilidade compartilhada. Quando a canção terminou, a Ri suspirou aliviada, sem saber como reagir à expressão serena do CEO. Seljun, por outro lado, apenas assentiu levemente, como se dissesse, continue amanhã. E depois, se puder. Ela piscou novamente, sem palavras, sentindo seu coração bater mais rápido. Algo nela sabia que este momento marcaria o início de uma mudança inesperada, não apenas para Seljun, mas para ela mesma. Nos dias seguintes, situações cômicas começaram a surgir. Seljun inventava desculpas absurdas para encontrar a Ri cantando, às vezes, alegando que precisava revisar documentos no depósito, outras vezes dizendo que queria verificar se a sala estava limpa o suficiente para sua concentração. A Ri, desconfiada, ria por dentro e respondia com pequenas provocações. Precisa mesmo de mim para se acalmar? Ou é só porque gosta do som da minha voz? Seljun corou levemente e respondeu apenas com um pode ser, deixando a frase inacabada, mas carregada de significado. Esse tipo de humor bobo se tornou a rotina deles, e os outros empregados começaram a perceber que algo havia mudado no CEO. Certa vez, durante uma manhã particularmente agitada, Seljun entrou no depósito apenas para encontrar a Ri cantarolando uma música completamente desafinada. Ela estava nervosa por ter visto alguém passar pelo corredor. O resultado foi hilário. Seljun riu baixinho, tentando esconder o som para que a Ri não percebesse. Ela notou o riso e o olhou desconfiada, mas um pequeno sorriso escapou de seus lábios. E assim, aos poucos, o silêncio que governava a vida de Seljun começou a ser preenchido por risos discretos, notas musicais inesperadas e uma sensação de paz que ele nunca imaginou poder sentir. A Ri, com sua espontaneidade e talento escondido, não apenas trouxe harmonia ao ambiente, mas também começou a tocar um lugar profundo dentro do coração do CEO. Por fim, naquele depósito silencioso, longe de todos, ambos descobriram algo que transformaria suas vidas. A música dela era mais do que uma voz. Era uma ponte entre a solidão dele e a coragem de sentir algo verdadeiro, inesperado e, acima de tudo, leve. E o melhor de tudo? Tudo isso aconteceu com uma pitada de caos, tropeços e situações hilárias que, embora pequenos desastres, tornavam o vínculo entre eles cada vez mais especial e impossível de ignorar. O depósito, antes apenas refúgio de Ri, transformou-se em palco improvisado de um acordo secreto que mudaria a rotina de ambos. Seljun, com toda sua autoridade e um toque de timidez inesperada, decidiu propor algo que jamais faria sentido para qualquer outro funcionário. Mas com a Ri, era diferente. Ela havia se tornado a única capaz de acalmar seu coração ansioso. A Ri, eu tenho uma proposta, começou ele, ajeitando os óculos com mãos que traíam um leve tremor. A Ri, que estava tentando organizar pastas e limpar um pouco de pó da estante, ergueu os olhos, desconfiada. Proposta, ela repetiu, arqueando uma sobrancelha. Espero que não envolva café voando ou mais xícaras quebradas. Seljun franziu o senho, sério, mas havia um brilho de humor em seus olhos. Não, bem, não exatamente. Ele respirou fundo, tentando encontrar palavras que não soassem autoritárias demais. Eu preciso da sua ajuda para cantar. A Ri piscou. Cantar? O que? Você quer que eu cante para você? Ele assentiu, ainda com um pouco de timidez. Sim. Quando eu estiver ansioso, sua voz me ajuda a me acalmar. Eu gostaria que continuasse, mas, em segredo. Apenas nós dois. A Ri ficou por alguns segundos imóvel, processando. Ele estava falando sério? O homem mais rígido e temido da empresa estava ali, nervoso, pedindo que ela cantasse para ele. A situação era surreal, hilária e ao mesmo tempo comovente. Ela abriu a boca para responder, mas a primeira palavra que saiu foi um riso nervoso. Isso é sério. Seljun assentiu, ligeiramente corado. Sim, e eu sei que é estranho, mas funciona. Funciona para mim.
Harry respirou fundo e pensou em todas as formas de recusar educadamente. Podia inventar uma doença, dizer que tinha medo de microfones ou simplesmente alegar que estava ocupada demais. Mas, por algum motivo que ela não entendia completamente, algo dentro dela disse: isso é importante para ele. Tá bom. Eu posso tentar, disse Harry finalmente, com um pequeno sorriso. Mas, se eu errar a música ou desafinar, você promete não me olhar com aquele ar de terror? Seljum fez uma careta que misturava humor e resignação. Prometo, mas tente não exagerar. Foi assim que nasceu o que Harry começou a chamar de contrato secreto. Nenhuma palavra escrita, nenhuma assinatura formal, apenas uma série de acordos implícitos e discretos. Ela cantaria quando ele precisasse, e ele, por sua vez, tentaria manter a compostura e não demonstrar demais o efeito que a música tinha sobre ele. Nos dias seguintes, situações cômicas não demoraram a surgir. Seljum inventava desculpas para chamar Harry ao depósito. Preciso organizar papéis, e talvez ouvir o som do vento, e sua voz. Harry ria por dentro, percebendo o jogo sutil de palavras dele, e respondia com provocações. E se eu estiver com a garganta arranhando ou desafinada? Você vai aguentar? O humor entre eles se tornou rotina. Durante uma manhã chuvosa, Seljum apareceu no depósito segurando um guarda-chuva que não precisava, apenas para acompanhar Harry enquanto ela cantava uma canção suave. Cada nota dela parecia dissolver anos de tensão, e Seljum finalmente podia respirar com mais facilidade. Harry, por sua vez, começou a perceber que seu canto não era apenas uma forma de aliviar a ansiedade dele. Havia algo mais profundo ali. Ela estava conectando suas emoções a dele, compartilhando momentos que nenhum outro empregado jamais teria acesso. A intimidade criada era inesperada, mas incrivelmente doce. Em uma tarde, enquanto organizava documentos no depósito, Harry cantou uma música um pouco mais animada, improvisando pequenas notas para testar a reação de Seljum. Ele, tentando manter o semblante sério, acabou sorrindo discretamente. Harry percebeu o sorriso e quase gargalhou. Você sorriu, ela exclamou, rindo, embora tentasse disfarçar. Não, eu só... nada. Continue, respondeu ele, claramente tentando esconder o efeito que a voz dela tinha sobre ele. Cada pequena interação fortalecia o vínculo entre os dois. Harry começou a se sentir confiante, sabendo que tinha um impacto positivo no CEO. E Seljum, que sempre escondeu sua vulnerabilidade, finalmente sentia que poderia confiar em alguém sem medo de julgamento. Os dias se transformaram em semanas, e o contrato secreto tornou-se um elemento central de suas rotinas. Harry encontrava momentos para cantar, mesmo que pequenos, e Seljum ajustava sua agenda para garantir que ela estivesse por perto. A relação deles se construía sobre pequenos atos de cuidado, risadas contidas e olhares furtivos. O depósito da empresa, antes apenas um local de armazenamento, se transformou em um pequeno santuário de confiança e humor. Ali, entre pastas e arquivos empoeirados, nasciam não apenas canções, mas também sentimentos que ambos ainda não tinham coragem de nomear: afeição, curiosidade, acima de tudo, um respeito profundo e sincero. E assim, em meio a tropeços, notas musicais e situações hilárias, Seljum e Harry começaram a perceber algo que mudaria suas vidas. Não era apenas a música que curava o silêncio dentro dele, mas a presença alegre, imprevisível e genuína dela. O capítulo termina com uma cena cômica e romântica. Seljum, distraído ao ouvir Harry cantar, bate com a cabeça em uma pilha de caixas, fazendo-a rir descontroladamente. Ele, ainda tentando manter a compostura, resmunga: você é impossível. Harry, sorrindo, responde: e você gosta disso, não é? A tensão e o romance entre eles crescem, mas de uma forma divertida e leve, mantendo o tom dorama coreano com pitadas de comédia. Harry estava empolgada naquele dia. Um evento corporativo anual seria realizado, reunindo todos os funcionários da empresa e alguns investidores importantes. Ela se arrumou com cuidado, escolhendo um vestido simples, mas elegante, que combinava com seu estilo discreto, e colocou um sorriso confiante. Não era o seu tipo de ambiente favorito,
Mas desta vez ela estava animada. Afinal, Seljun a havia convidado pessoalmente para acompanhar a equipe de recepção, o que já era uma pequena vitória. O salão estava cheio de luzes suaves e música de fundo elegante. A atmosfera era de formalidade e protocolo, mas a Ri não pôde evitar se sentir nervosa. Cada passo que dava era observado por funcionários e convidados, e a sensação de ser o centro das atenções aumentava seu coração acelerado. Enquanto distribuía canapés e cumprimentava discretamente alguns investidores, a Ri percebeu a aproximação de um jovem executivo novo na empresa. Ele tinha cabelos castanhos bem cortados, olhos expressivos e um sorriso confiante que instantaneamente chamou a atenção de todos ao redor. Ele se apresentou de forma charmosa, elogiando a organização e a simpatia de Ri. Seljun, que circulava discretamente pelo salão para supervisionar tudo, notou imediatamente a aproximação do executivo. Inicialmente, nada parecia fora do comum, até que ele percebeu o brilho nos olhos de Ri e a risada suave que escapava dela. Um sentimento que ele não conhecia bem começou a surgir: ciúmes. O CEO rígido, acostumado a controlar absolutamente todos os aspectos de sua vida e da empresa, não sabia lidar com isso. Ele tentou se aproximar discretamente, mas cada movimento parecia chamar ainda mais atenção para a interação de Ri com o jovem executivo. Ri, sem perceber a tensão silenciosa de Seljun, ria com naturalidade, respondendo aos elogios e comentários com simpatia e pequenas provocações amigáveis. Seljun decidiu intervir de uma forma que achou sutil. Aproximou-se com uma pilha de documentos, fingindo que precisava de algo. Ri, pode me ajudar a organizar esses papéis? Disse, tentando soar casual. Ri olhou para ele, surpresa, e respondeu: claro, senhor. Mas esses parecem documentos da contabilidade. Você realmente quer minha ajuda aqui? O jovem executivo observava, claramente confuso com a interação. Ri caminhou ao lado de Seljun, trocando olhares rápidos e silenciosos com ele. Cada gesto, cada risada contida, parecia provocar um pequeno incêndio de emoções em Seljun. Durante o evento, as situações cômicas não pararam. Seljun inventava tarefas absurdas para manter Ri perto, enquanto tentava disfarçar o ciúme que o consumia. Ele pediu que ela verificasse a iluminação do salão, medisse a altura das mesas e até ajudasse a ajustar o microfone de um palestrante, tudo para impedir que o outro executivo tivesse tempo para se aproximar dela. Ri, percebendo o esforço dele, tentou manter a compostura, mas não conseguiu segurar uma risada. Senhor Seljun, você está inventando tarefas só para me manter ocupada, não é? Perguntou, piscando. Ele tentou responder com um semblante sério, mas acabou soltando um pequeno suspiro resignado. Talvez, um pouco. O momento de tensão romântica atingiu seu ápice quando, durante uma breve pausa, o jovem executivo puxou Ri para uma conversa sobre um projeto da empresa. Seljun, sem pensar, aproximou-se abruptamente e interrompeu a interação. Ri, precisamos revisar os relatórios agora. O choque do executivo foi evidente, e Ri não pôde evitar rir baixinho. Seljun, por outro lado, estava vermelho de nervosismo, tentando justificar sua atitude de forma racional. É, apenas, protocolo. Ri percebeu o desconforto dele, num gesto brincalhão, segurou o braço de Seljun discretamente. Está com ciúmes, não é? Perguntou com um sorriso malicioso. Ele engoliu seco, evitando contato visual, mas suas mãos traíam atenção, apertando levemente os papéis que segurava. Não, isso, murmurou, claramente sem saber como responder. O evento seguiu com várias situações hilárias. Seljun tentando manter sua postura rígida enquanto observava cada gesto de Ri provocando levemente com comentários cômicos sobre a seriedade dele, e o jovem executivo tentando, sem sucesso, se inserir entre os dois. No final da noite, depois que todos os convidados se foram, Ri e Seljun ficaram para organizar o salão. Eles estavam sozinhos, e a tensão da noite se transformou em um momento de intimidade silenciosa. Ri olhou para ele, com os olhos brilhando de divertimento e curiosidade, e disse: sabe, Sr. Seljun, você não é tão assustador assim, mas claramente está com ciúmes. Seljun suspirou,
finalmente cedendo a um sorriso pequeno genuíno. Talvez, mas só um pouco, admitiu, e por um instante, o mundo rígido do CEO parecia desaparecer, substituído por uma sensação de leveza que ele não conhecia há anos. A noite terminou com risadas discretas, olhares trocados e o entendimento silencioso de que algo estava mudando entre eles. O ciúme, embora inesperado, havia revelado sentimentos mais profundos, cuidado, proteção e um interesse genuíno que nenhum dos dois queria nomear ainda. E assim, o vínculo entre Seljun e Ahri se fortaleceu, um misto de comédia, romance e pequenas tensões, tornando cada encontro uma oportunidade de descobrir algo novo sobre o outro. O CEO rígido aprendia, aos poucos, que emoções inesperadas poderiam ser engraçadas, desconcertantes, mas também incrivelmente encantadoras. Na manhã seguinte, Ahri chegou ao escritório com um pouco mais de confiança. O evento da noite anterior havia sido intenso, mas divertido, e a lembrança de Seljun tentando disfarçar o ciúme ainda fazia sorrir. Ela se dirigiu ao depósito, agora seu pequeno santuário musical, preparando-se para cantar discretamente antes de começar suas tarefas diárias. Enquanto organizava os documentos no canto da sala, começou a cantar baixinho, deixando a melodia fluir com naturalidade. A música não era apenas para ela. Era como se cada nota contasse uma história de momentos que ela guardava há anos. Sua voz tinha nuances de nostalgia, alegria e emoção, algo que não podia ser ignorado. Seljun, passando pelo corredor, ouviu os primeiros acordes e parou imediatamente. O som apegava-se a ele como um fio invisível, guiando-o até o depósito. Ao abrir a porta, encontrou Ahri completamente envolvida na canção, olhos fechados e expressão concentrada. Ahri, ele chamou suavemente, para não interromper a música, mas o suficiente para fazê-la perceber sua presença. Ela abriu os olhos rapidamente, corando, mas a música não parou. Bom dia, Sr. Seljun. Não esperava que chegasse tão cedo, disse, ainda ajustando a postura e o ritmo da canção. Seljun aproximou-se, observando cada gesto, cada expressão. Ele percebeu algo novo. Não era apenas a habilidade vocal de Ahri que o impressionava, mas também a paixão genuína que ela colocava em cada nota. Havia história, havia dedicação, algo que revelava mais sobre quem ela era. Você sempre cantou assim? Perguntou ele, tentando parecer casual, mas sua curiosidade era evidente. Ahri engoliu seco e hesitou por um momento antes de responder. Na verdade, sim. Desde pequena. Minha mãe me ensinou música e eu sempre gostei de cantar. Mas nunca pensei que alguém tão sério como o senhor se interessaria por isso. Ela riu nervosamente, tentando aliviar a tensão do momento. Seljun franziu levemente a testa, mas havia um sorriso escondido em seus olhos. Sério? Eu não sou sério o tempo todo. Só, as pessoas raramente me mostram algo que me faz sentir calmo. Ahri piscou, surpresa com a vulnerabilidade inesperada. Pela primeira vez, Seljun não parecia o CEO rígido e distante. Ele era apenas alguém que apreciava algo belo, algo simples, mas profundamente humano. Ela se aproximou levemente, segurando a partitura de uma música antiga. Posso mostrar uma música que minha mãe costumava cantar para mim? É especial para mim. Seljun assentiu, curioso. Ahri começou a cantar, e a melodia era doce, leve e cheia de memória. Cada nota parecia carregar emoções guardadas há anos, e Seljun sentiu algo dentro de si se suavizar ainda mais. Ele percebeu que o talento de Ahri não era apenas uma habilidade, era uma extensão da sua personalidade, uma janela para sua alma. Enquanto cantava, pequenas situações cômicas surgiam. Ahri, nervosa, tropeçava levemente nas caixas do depósito. Seljun, tentando conter o riso, quase derrubava um arquivo importante ao se inclinar para ouvi-la melhor. Cada acidente leve apenas aumentava a conexão entre os dois, misturando humor, romance e cumplicidade. Quando a música terminou, Ahri respirou fundo, esperando algum tipo de elogio formal ou comentário corporativo. Em vez disso, Seljun permaneceu em silêncio por alguns segundos, absorvendo tudo. Finalmente, disse, você é incrível. Não só pela música, mas por tudo que ela representa.
Harry corou, sorrindo timidamente. Obrigada, senhor, quero dizer, Seljon. Fico feliz que tenha gostado. A manhã seguiu com momentos leves e engraçados. Harry tentou organizar os papéis no depósito, enquanto Seljon permanecia próximo, aparentemente indeciso sobre como se comportar. Ele a observava com atenção, tentando equilibrar a autoridade de CEO com a vulnerabilidade que sentia ao ouvir aquela voz encantadora. No almoço, Harry e Seljon cruzaram olhares discretos pelo escritório. Pequenos gestos, como o compartilhamento de uma risada silenciosa ou um sorriso cúmplice, tornavam a conexão entre eles cada vez mais evidente. Mesmo em meio à rotina corporativa, havia algo especial acontecendo, algo que ninguém mais parecia notar. Seljon, tentando manter o equilíbrio entre humor e formalidade, comentou: "Você sempre consegue transformar um depósito em palco, não é? Não sei se devo ficar impressionado ou preocupado com a bagunça." Harry riu, percebendo o tom brincalhão na voz dele. "Talvez os dois, senhor. Mas gosto de pensar que estou deixando o ambiente mais leve." Ele assentiu, ainda sorrindo levemente. "De fato, está funcionando. Muito mais do que eu esperava." Aquele dia marcou um ponto de virada. Harry começou a perceber que sua música tinha o poder de acalmar não apenas a si mesma, mas também Seljon. E Seljon começou a perceber que sua rígida rotina poderia ser suavizada com pequenas doses de humor, música e presença genuína. Enquanto o dia chegava ao fim, Harry saiu do depósito com um sorriso satisfeito, sabendo que algo especial estava florescendo. Seljon ficou por alguns segundos, observando a porta se fechar, e murmurou baixinho: "Essa garota vai me deixar fora de mim, de um jeito bom." A relação deles continuava a se fortalecer, misturando romance, humor e pequenas situações cômicas. A música de Harry não apenas acalmava a ansiedade de Seljon, mas também criava uma conexão única e inesperada, transformando a rotina rígida do CEO em algo mais leve, divertido e emocionalmente envolvente. A rotina da empresa parecia mais leve nos últimos dias. Harry continuava cantando no depósito, e Seljon, cada vez mais dependente das melodias dela para acalmar sua ansiedade, não conseguia esconder sua admiração. No entanto, ele decidiu que apenas ouvir não era suficiente. Precisava mostrar sua gratidão de um jeito único. Na manhã seguinte, Seljon passou horas planejando um presente que expressasse tanto sua apreciação quanto seu jeito desastrado de lidar com sentimentos. Ele não queria algo comum. Queria algo que surpreendesse Harry, mas que ao mesmo tempo fosse cômico, refletindo a personalidade inesperadamente leve que ela havia despertado nele. Depois de pensar, ele decidiu criar uma caixa surpresa musical. Dentro, colocaria um pequeno aparelho de som com músicas suaves, um cartão escrito à mão, algo que ele raramente fazia, e, para completar o efeito cômico, alguns doces que ele acreditava serem do gosto dela. Tudo parecia perfeito, exceto pelo fato de que Seljon não tinha muita habilidade manual. Enquanto embrulhava o presente, tropeçou em pilhas de documentos, derrubou canetas e quase quebrou a caixa. Cada pequeno desastre apenas o deixava mais determinado. Ele murmurava baixinho para si mesmo: "Não posso estragar. Harry precisa gostar disso." Harry, por sua vez, estava alheia a toda a preparação. No depósito, organizava partituras antigas e improvisava novas melodias, cantando baixinho enquanto revisava documentos. A melodia que saía de sua voz tinha um efeito instantâneo em Seljon. Ele parava o que estava fazendo e sorria discretamente, escondendo a tensão habitual que carregava. Quando o presente finalmente ficou pronto, com algumas imperfeições evidentes, mas com charme, Seljon decidiu entregar pessoalmente. Ele encontrou Harry no depósito, cantarolando suavemente, e se aproximou com um sorriso tímido e o pacote nas mãos. "Harry, eu preparei algo para você", disse, tentando manter a compostura. Harry parou de cantar. Surpresa. "Para mim? Senhor, quero dizer, Seljon, você fez isso." Ele assentiu, vermelho de vergonha. "Sim, e espero que goste. Mas, aviso, pode ser um pouco desajeitado." Harry abriu o pacote com cuidado,
sorrindo ao perceber o esforço dele. Dentro estava o aparelho de som com uma playlist personalizada, o cartão escrito à mão com algumas palavras doces e engraçadas, e os doces cuidadosamente embalados. Ela riu ao perceber pequenos erros de ortografia e o exagero cômico do cuidado dele. Você realmente se esforçou, não é? Perguntou ela, rindo, enquanto segurava o cartão. Seljun coçou a cabeça. Sem jeito. Sim, eu tentei fazer algo que fosse útil e divertido. Arri olhou para ele, surpresa com a vulnerabilidade que transparecia. Pela primeira vez, o CEO rígido mostrava um lado humano, hilário e encantador. Ela não pôde deixar de rir, mas de uma forma doce, apreciando cada gesto. Nos dias seguintes, o presente se tornou parte da rotina do depósito. Arri cantava com mais confiança, e Seljun, ao ouvir a música, sorria discretamente, sentindo-se mais leve. Situações cômicas surgiam quando ela experimentava novas canções e o aparelho tocava melodias inesperadas, deixando ambos rindo de si mesmos. Certa tarde, enquanto organizavam arquivos, Arri decidiu testar o aparelho com uma música que ela mesma havia composto. O som saiu ligeiramente distorcido, mas a melodia era encantadora. Seljun, tentando parecer sério, bateu palmas discretamente e disse: "Muito bem, embora precise de ajustes técnicos." Arri riu, correndo para ajustar o aparelho. "Senhor Seljun, você está sendo muito crítico. É só música." Ele sorriu, percebendo que mesmo nos momentos cômicos, a presença dela o deixava mais relaxado. A tensão que ele carregava por anos começava a se dissolver em pequenos instantes de leveza e diversão. O ponto alto do capítulo ocorre quando Arri, inspirada pelo gesto dele, decide compor uma música dedicada a Seljun. Ela escreve a letra com cuidado, cheia de pequenas piadas internas e referências aos momentos engraçados que compartilharam. Quando toca a canção, Seljun se emociona, tentando disfarçar, mas a expressão dele não engana Arri, ele está profundamente tocado. O vínculo deles cresce ainda mais. Arri percebe que sua música não é apenas uma forma de expressar sentimentos, é também uma ponte que conecta suas emoções às dele. E Seljun aprende que gestos, mesmo desajeitados e hilários, podem expressar sentimentos que palavras formais jamais conseguiriam. O capítulo termina com uma cena divertida. Seljun, tentando imitar a dança leve de Arri para acompanhá-la na música, tropeça em uma pilha de caixas, fazendo Arri rir até lágrimas escaparem. Ele, ainda corado, diz: "Eu tentei. Não sou tão desajeitado quanto pareço." Arri sorri, aproximando-se dele e segurando sua mão. "Está tudo bem, Sr. Seljun. Eu gosto de você exatamente assim." Entre tropeços, melodias e risadas, o capítulo mostra que o romance entre eles não é apenas sobre atração ou tensão emocional, mas também sobre compartilhar momentos leves e hilários que tornam a vida mais divertida e significativa. Nos dias seguintes ao presente inesperado, a rotina no depósito se tornou ainda mais divertida. Arri continuava a cantar, compondo novas músicas e testando o aparelho de som que Seljun havia dado. Ele, por sua vez, parecia cada vez mais dependente das melodias dela, encontrando maneiras sutis de passar mais tempo próximo. Mas havia algo novo no ar, uma tensão silenciosa que se acumulava entre eles. Seljun, acostumado a manter o controle absoluto de tudo, não sabia como lidar com os sentimentos que surgiam. Cada sorriso de Arri, cada risada leve, fazia seu coração acelerar de formas que ele não entendia totalmente. Um dia, enquanto revisavam relatórios no depósito, Seljun decidiu que era hora de enfrentar seus próprios sentimentos. Respirou fundo, tentando organizar as palavras. Arri estava distraída, cantando baixinho uma nova melodia, quando ele finalmente se aproximou. "Arri, eu preciso dizer algo", começou, a voz um pouco trêmula. Arri interrompeu a música, piscando curiosa. "O que foi, senhor, digo, Seljun?" Ele coçou a cabeça, tentando parecer confiante, mas claramente desconfortável. "Eu não sei exatamente como dizer, mas, desde que você começou a cantar para mim, eu percebi algo." Arri arqueou uma sobrancelha,
imaginando que ele falaria sobre algum detalhe técnico da música ou sobre o efeito calmante da voz dela. Mas Seo-jun continuou, respirando fundo. Eu gosto de você. De uma forma que não consigo controlar. E é impossível não notar quando você está por perto. A Ri ficou por alguns segundos em silêncio, surpresa. Então, uma risada inesperada escapou dela. Você está tentando fazer uma confissão dramática, Sr. Seo-jun. Ele franziu a testa, confuso. Dramática? Eu só estou dizendo a verdade. A Ri aproximou-se, sorrindo, e disse, bem, você certamente sabe como criar suspense. Mas é adorável. O momento, embora doce, rapidamente se tornou cômico. Seo-jun, nervoso, tropeçou em uma pilha de papéis e quase derrubou o aparelho de som. A Ri riu alto, cobrindo a boca com a mão, e ajudou a equilibrar os objetos. Você realmente é desajeitado quando está nervoso, não é? Ela perguntou, tentando conter a gargalhada. Talvez, um pouco, murmurou ele, corando. Apesar do tropeço, a confissão havia sido feita, e a Ri sentiu algo novo, uma mistura de diversão, carinho e ternura. Ela percebeu que o CEO rígido, por trás da postura séria, tinha um lado vulnerável e hilário que poucas pessoas conheciam. Para tornar a situação ainda mais leve, a Ri decidiu brincar com ele. Então, Sr. Seo-jun, você está me dizendo que gosta de mim, mas ainda consegue tropeçar nos próprios pés. Ele bufou, sem jeito, mas não pôde deixar de sorrir. Sim, eu sou complexo. Mas pelo menos sou honesto. A Ri se aproximou, segurando sua mão discretamente. Honestidade é uma qualidade rara e cômica, às vezes disse, piscando. Nos dias seguintes, a relação deles mudou sutilmente. Pequenas brincadeiras, olhares cúmplices e a música constante criaram um espaço seguro para ambos. Seo-jun começou a deixar escapar pequenos gestos de carinho, como oferecer chá enquanto a Ri compunha ou ajudá-la a organizar partituras, sempre tentando manter a compostura e falhando de maneira hilária. A Ri, por sua vez, aproveitava cada momento para provocar suavemente Seo-jun, criando situações cômicas que os aproximavam ainda mais. Uma vez, enquanto ele tentava ajudá-la a ajustar a altura do microfone, ela discretamente mexeu no botão do aparelho de som, fazendo a música disparar em volume alto. Seo-jun, assustado, tropeçou e derrubou uma pilha de pastas, enquanto a Ri ria descontroladamente. O ponto alto do capítulo ocorre quando Seo-jun, finalmente, decide convidar a Ri para um almoço fora do escritório, algo totalmente incomum para ele. Ele escolhe um restaurante pequeno e descontraído, tentando planejar um momento íntimo e divertido. A Ri chega, surpresa com a iniciativa. Você realmente escolheu um lugar sem protocolo ou supervisão? Pergunta, rindo. Sim, eu queria algo simples, sem formalidades. Só nós dois, responde Seo-jun, visivelmente nervoso. Durante o almoço, situações hilárias continuam. Ele tenta conversar casualmente, mas constantemente se atrapalha com talheres, fala de forma formal demais ou solta palavras erradas, enquanto a Ri observa divertida, rindo de cada gesto. Apesar do humor, o momento é carregado de romance. A Ri percebe que Seo-jun está fazendo esforço real para se aproximar, e ele percebe que estar perto dela o faz sentir emoções que nunca imaginou experimentar. Entre risadas, tropeços e olhares tímidos, ambos entendem que algo especial está florescendo. O capítulo termina com uma cena doce e cômica. Seo-jun, tentando impressionar a Ri com uma piada sobre sua própria rigidez, acaba derrubando o suco sobre a mesa. A Ri, rindo, segura sua mão e diz, está tudo bem, Seo-jun, eu gosto de você exatamente assim. O equilíbrio entre humor e romance mantém o tom dorama coreano, mostrando que a relação deles não é apenas sobre sentimentos, mas também sobre compartilhar momentos hilários que fortalecem o vínculo emocional. Era uma sexta-feira à noite, e a empresa estava relativamente vazia. Seo-jun, cansado após uma semana intensa de reuniões e decisões estratégicas, decidiu que merecia um momento de relaxamento. A Ri, por outro lado,
havia se oferecido para ajudá-lo a organizar alguns arquivos e partituras que haviam sido deixados de lado. O depósito, agora quase um santuário musical, estava iluminado por luzes suaves, com a música de fundo tocando baixo, criando um clima tranquilo e acolhedor. Harry cantava discretamente, testando novas melodias enquanto organizava as partituras, quando um barulho estranho chamou a atenção de ambos. Seljun se aproximou rapidamente, preocupado, apenas para encontrar o novo estagiário da empresa, que havia esquecido sua mochila e entrou no depósito por engano. Harry riu discretamente, percebendo que Seljun ficou visivelmente irritado, ou talvez ciumento, novamente, com a presença inesperada de outra pessoa naquele ambiente. Seljun, calma. Ele só esqueceu a mochila, disse Harry, tentando conter a risada. Ele respirou fundo, tentando manter a postura de CEO sério, mas sua ansiedade começou a surgir. Sim, mas ele poderia ter batido antes de entrar, murmurou, enquanto ajudava a colocar os documentos de volta no lugar. Após a saída do estagiário, o clima voltou ao normal, mas Seljun estava claramente tenso. Harry, percebendo, decidiu quebrar o gelo com humor. Você realmente se preocupa com tudo, não é? Até com pessoas entrando no depósito por engano. Ele suspirou, aproximando-se dela. Eu só quero manter tudo sob controle. Harry sorriu, olhando para ele com malícia suave. E ainda assim, sempre acaba se atrapalhando. A noite seguiu com momentos de leveza, mas o mal-entendido maior estava prestes a acontecer. Durante uma pausa, Harry se inclinou para ajustar o microfone do aparelho de som, sem perceber que uma partitura caiu ao chão. Seljun se abaixou para pegar, mas no processo, tropeçou na própria sombra projetada pela luz, esbarrando nela de forma acidental. Harry soltou um grito surpreso, e ambos caíram no chão, rindo descontroladamente. Porém, na confusão, a porta se abriu e o novo estagiário voltou, pegando a cena fora de contexto. Ele rapidamente saiu, murmurando algo sobre esse CEO e a empregada, situação estranha. Harry, ainda rindo, ajudou Seljun a se levantar. Bem, isso foi embaraçoso, disse, segurando o riso. Seljun, corado e claramente sem jeito, respondeu, embaraçoso, mas não foi culpa minha, totalmente. Apesar do incidente, algo mudou entre eles. A proximidade física e a situação cômica criaram um momento de conexão inesperado, misturando risadas e sentimentos crescentes. Harry percebeu que Seljun não era apenas rígido ou sério, ele tinha um lado vulnerável e hilário que poucas pessoas viam. O ponto alto da noite ocorreu quando Harry, em tom brincalhão, decidiu cantar uma melodia improvisada, descrevendo de forma exagerada o tropeço deles. Seljun, tentando acompanhar a piada, acabou rindo tão alto que quase derrubou o aparelho de som. Ambos estavam encharcados de riso, esquecendo a tensão habitual que acompanhava o CEO. Enquanto a noite avançava, pequenos gestos de carinho surgiam. Seljun ofereceu sua jaqueta a Harry quando ela comentou que estava com frio, e ela, em troca, colocou a mão em seu ombro de forma carinhosa, provocando um rubor inesperado em seu rosto. No entanto, o mal-entendido ainda não havia acabado. Na manhã seguinte, boatos sobre a cena embaraçosa começaram a circular discretamente pela empresa, fazendo com que colegas olhassem para eles de forma curiosa. Seljun, percebendo a situação, ficou vermelho, enquanto Harry tentava segurar o riso, mas também se divertia com a repercussão. Ela sussurrou, parece que todos já sabem sobre o nosso momento cômico no depósito. Ele respondeu, sério, mas com um toque de humor, vamos fingir que nada aconteceu. Ou, talvez não. O capítulo termina com um momento doce e romântico. Seljun, apesar da situação constrangedora, aproxima-se de Harry, segura sua mão e diz baixinho, mesmo com todo o caos, eu gosto de você, e da nossa loucura juntos. Harry sorri, entre risos e olhares cúmplices, entendendo que, apesar de mal-entendidos, tropeços e situações hilárias, o vínculo entre eles se fortalece, tornando o romance divertido, emocionante e autêntico. A semana seguinte começou com a empresa ainda comentando o famoso incidente do depósito. Seljun,
embora tentasse manter sua postura de CEO implacável, não conseguiu esconder pequenos sorrisos quando passava por funcionários cochichando discretamente sobre ele e Harry. Harry, por outro lado, se divertia com a situação, percebendo que cada olhar cúmplice e cada risada silenciosa criavam uma atmosfera leve e divertida ao redor deles. Era como se o caos cômico da noite anterior tivesse solidificado o vínculo deles ainda mais. No entanto, havia um problema a ser resolvido. O ex-namorado de Harry, que ainda nutria um ego ferido, voltou à cena, tentando se mostrar superior e relembrando o passado. Ele entrou no escritório, tentando intimidar, mas logo percebeu que o clima havia mudado, e não a favor dele. Seljun, ao perceber a presença do ex-namorado, manteve sua postura rígida, mas seus olhos revelavam um brilho de humor contido. Harry, sorrindo discretamente, decidiu deixar que Seljun lidasse com a situação, curioso para ver como o CEO implacável resolveria o problema de forma inesperadamente cômica. O ex-namorado começou com comentários arrogantes, tentando minimizar Harry e insinuar que ainda havia algum vínculo entre eles. Seljun, porém, permaneceu calmo, observando cada gesto e escolhendo suas palavras com cuidado. Harry não precisa de ninguém para protegê-la, exceto eu, quando necessário, disse Seljun, em tom sério, mas com um brilho nos olhos que tornava a frase quase hilária, considerando seu jeito geralmente rígido e desajeitado. Harry, percebendo a sutileza e o humor na forma como ele falava, não pôde conter uma risada discreta. O ex-namorado ficou vermelho, sem saber como reagir. Cada tentativa de provocação era interceptada com ironia e firmeza por Seljun, tornando evidente que o passado não tinha mais poder sobre eles. A situação se transformou em um momento cômico. O ex-namorado tropeçou em uma pilha de documentos deixados estrategicamente por Seljun, derrubando papéis e pastas, enquanto Harry e Seljun observavam, segurando risadas. Parece que o universo também não aprova suas atitudes, disse Seljun, secando o suor imaginário da testa com um gesto teatral. Harry, segurando o riso, aproximou-se e disse: "Está tudo bem, Sr. Seljun. Acho que ele finalmente entendeu que nosso vínculo é inquebrável." Com o ex-namorado fora de cena, a tensão desapareceu, deixando espaço apenas para risadas, alívio e romance. Seljun, finalmente, tomou coragem e segurou a mão de Harry, olhando-a nos olhos. "Harry, eu sei que talvez tenha demorado, mas eu quero que saiba que gosto de você. De verdade. E não apenas da sua música ou do seu jeito hilário, mas de tudo que você é", disse, com sinceridade e leveza, uma mistura perfeita de romance e humor que refletia sua personalidade única. Harry sorriu, emocionada e divertida ao mesmo tempo. "Seljun, você é impossível, mas eu gosto de você também. E talvez até mais por ser impossível." O capítulo segue com momentos cômicos, como Seljun tentando acompanhar Harry em uma pequena dança improvisada, tropeçando levemente, mas rindo de si mesmo. Harry, divertida, o corrige e ri com cada gesto desajeitado, tornando o romance leve, divertido e encantador. O grande desfecho mostra que o romance deles não é apenas sobre palavras doces ou momentos românticos clássicos, mas sobre compartilharem situações hilárias, lidarem com desafios juntos e construírem uma relação baseada em humor, confiança e afeto genuíno. O capítulo termina com uma cena simbólica: Seljun e Harry, de mãos dadas, caminhando pelo depósito transformado em santuário musical, sorrindo e cantando juntos. A música de Harry preenche o ambiente, misturando notas suaves com risadas, representando a união perfeita entre romance e comédia. O ex-namorado, por sua vez, é mostrado brevemente, tentando retomar alguma autoridade, mas tropeçando de forma cômica novamente, reforçando que o passado não tem mais espaço na vida de Harry. Harry olha para Seljun e, em tom brincalhão, diz: "Sabe, Sr. Seljun, acho que finalmente podemos focar em nós dois, sem interrupções." Ele sorri, apertando a mão dela com firmeza e carinho. Sem interrupções. Só nós e música. O capítulo encerra a história de forma emocionalmente satisfatória, hilária e romântica, mostrando que o CEO implacável finalmente encontrou paz, alegria e amor, graças à música, à leveza e à presença de Harry. Se essa história tocou você de alguma forma,
Não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.